prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me chamo Cristina Brilhante, sou da comunidade de vida e eu tive o imenso prazer de acolher um convite do Instituto Parresia para falarmos de um tema bastante oportuno em nosso tempo, que é sobre o vazio existencial. E vamos dar a graça de vivenciarmos estas aulas com vários temas, abordando o próprio sentido do vazio existencial diante de várias demandas, diante daquilo que podemos aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão valioso para nós. A princípio, vamos compreender sobre o vazio existencial, que será abordado pela luz da logoterapia, a abordagem do sentido, a psicoterapia do sentido, que tem como fundador o Viktor Frankl, e diante de tudo isso vamos falar a princípio, porque se dá tão necessário compreender quem é este Viktor Frankl, quem é este fundador desta abordagem que titulou como vazio existencial, tema dessa aula no tempo de hoje para nossas vidas, Primeiro vamos compreender que Viktor Frankl era um psiquiatra, judeu, que se tornou-se um prisioneiro durante um longo tempo, no campo de concentração. Ali ele vivenciou várias experiências dramáticas e ao mesmo tempo, ele foi dando sentido, vivenciando com os outros prisioneiros, diante de todas as circunstâncias de dores, de perdas, e de luto. Ele foi tocando naquilo que são caro para nós no tempo de hoje, que são situações delicadas, Ele também vivenciou, Ou seja, além de todas as circunstâncias que o próprio campo de concentração proporcionava, de angústia, de temor, de horror, ele também ali ele perdeu, perdeu o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, também a sua esposa. Também porque eles foram também no campo de concentração, como os judeus, diante da circunstância, e lá morreram, exceto a sua irmã, E diante do campo de concentração, como já foi falado, passando por vários desafios, Vamos imaginar o campo de concentração, Lá se viveu fome, lá se viveu frio, lá viu brutalidades, lá viu humilhações, lá viu situações de medo, de angústia, de desespero. Ali nascia, vamos dizer assim, tantas temáticas na vida deste homem tão especial, que é o Viktor Frankl. Ele, como um simples prisioneiro, digamos assim, ele foi construindo e diante da dor, extraindo o sentido da vida. Então, falar de Viktor Frankl, falar do vazio existencial, e também gosto de dizer que falar de vazio existencial é falar de Viktor Frankl, porque diante de tantas circunstâncias, vamos dizer assim, ele estava numa postura diante de um sofrimento, mas que foi crucial para compreender tantas, vamos dizer assim, tantas circunstâncias que hoje nós tocamos, E quando a gente fala, diante desse prisioneiro, a gente pode pensar assim, mas ele sofreu, sim, mas ele sofreu dignamente dentro desse campo de concentração. Lá ele vivenciou com humor, e lá ele observou nas pequenas coisas o valor, As pequenas coisas tinham um valor, uma nobreza, e diante das circunstâncias também, as pessoas que viviam com ele, ou os outros prisioneiros, tinham um valor significativo. Então, diante dessas pessoas, também começava a perceber o valor religioso, desta fé, Algo tinha de motivo para sobreviver, para dar prosseguimento dentro desse campo de concentração, onde tinha tanta dor, diante de tanta circunstância, precisava ter
um sentido, esse sentido de sobrevivência, como diz o próprio Viktor Frankl, né? E aí foi percebendo que sim, todo ser humano ele sofre, mas sofrer dignamente, né? Esse sofrimento que nos amadurece, esse sofrimento que nos dá esse sentido de saída de si, de autotranscendência, que também é um outro tema do próprio autor, né? Por isso, tem sim como dar o sentido na vida diante de toda circunstância. Por que eu estou falando isso? Porque quem está, ou quem já viveu o vazio existencial, podemos compreender que essa realidade é sofrida, né? É uma pessoa que, diante de toda circunstância, diante de toda vivência como ser humano, diante da condição humana, ele passa por, digamos assim, uma carência de valores existenciais. Por isso que é um fenômeno que foi muito discutido em sua época, no século XX, que se prolongava até hoje no século XXI. Por isso que, diante de os seus estudos, podemos dizer assim que é um estudo extremamente atual. Porque abordar o vazio existencial, a gente começa a perceber, diante dos estudos do próprio Viktor Frankl, e eu também faço o convite de conhecer este livro, né? Que Em Busca do Sentido, do próprio autor. Se quiserem aprofundar mais sobre esta temática, sobre este tema tão valioso que é o vazio existencial, lá você vai perceber, né, que diante das neuroses coletivas, diante das situações da própria sociedade industrial, onde o homem, né, tinha essa relação com o mundo e que foram se perdendo tanto as tradições, foram se perdendo a própria dignidade, podemos dizer assim, do valor do homem, né? Não é à toa que quando se fala do vazio existencial, a gente percebe que, não apenas percebe, perdão, mas a gente tem-se o entendimento que é o não encontrar uma razão para que viver, né? Por que viver nesta terra? Por que vivenciar, né? Diante de tanta circunstância, por que prosseguir a vida, né? E diante do vazio existencial, a pessoa é como ela estivesse perdida nos sentidos, né? Diante deste um tédio do viver, né? E quando a gente vai lembrar do que significa tédio, a gente vai fazer uma memória que são situações e uma sensação mesmo que uma pessoa passa de uma grande insatisfação. Essa pessoa que vive no tédio, ela vive entediada, né? Ela vive desmotivada, ela vive sem gosto, digamos assim, pela vida. Ela fica enfadada, né? Insatisfeita, né? Vamos imaginar, é uma pessoa que ela sempre almeja, mas nunca consegue suprir, porque ela tem esse vácuo, e que se chama o vácuo existencial, essa frustração existencial. Daí, essa pessoa que se encontra no vazio existencial, ela se encontra uma pessoa sem estímulo para viver, e sem estímulo para trabalhar, sem estímulo para vivenciar nos relacionamentos. E diante dessa circunstância, vamos imaginar assim, ela entra num conformismo, digamos assim, acentuado. Esse conformismo, achando que a vida é aquela mermice, achando que a vida não tem sentido, né? É como ela tocar sempre na tecla, diante da circunstância, que a vida não tem esse valor, ela não tem essa propriedade de acreditar e encarnar que a vida tem um sentido, né? Ou seja, ela fica sentada ali naquele sofá, vamos imaginar, achando que tudo vai acontecer, mas ela não sai de si, né? E essas circunstâncias de tédio é justamente que dá esse desânimo existencial, né? Esse dissabor do sentido, né? Essa sensação de inutilidade, essa sensação de futilidade, né? Ela não percebe, vamos imaginar, e eu te levo a você a pensar, é como ela olhasse ao redor e ela não percebesse brilho nas coisas, calor nas coisas,
emoção, energia diante da circunstância, como ela observasse ao seu redor só uma escuridão, né? Algo sem graça, né? Ou seja, essa carência de alegria e essa confusão vital, vamos dizer assim, né? Como já dizia Viktor Frankl, essa falta de sentido, né? Ou seja, esse vácuo, né? O autor ele fala que essa questão da neurose sociogênica, né? Tendo em vista da neurose em massa. Por isso que o vazio existencial é atribuído por duas perdas, né? Das existenciais, tanto da tradição, que a gente falou, que é tão essencial para as nossas vidas, que infelizmente para muitas pessoas da sociedade, as tradições, ou seja, essa cultura, né, essa riqueza de passar adiante, né, estão sendo perdidas na sociedade, né? E um outro ponto que o Viktor Frankl ele aborda é sobre os instintos dos animais, né? Que é justamente que regula o comportamento. Segundo o autor, né, ele fala que o ser humano ele se revela como distinto, ele é diferente, né? Nós somos diferentes do ser animal, né? E quanto isso, enquanto os animais, né, os instintos indicam o que ele deve fazer, ele não tem uma autoconsciência, ele não sabe o que está fazendo, né? Ele não vê e não percebe o valor, os valores, as virtudes, enquanto o homem, né? Ou seja, nós temos essa capacidade de saber, de viver, de desenvolver dentro de nós as virtudes e os valores. Infelizmente, quando as pessoas se encontram nesse quadro, né, do vazio existencial, ou seja, nesse tédio existencial, nessa frustração, né, diante da vida, essa carência, como ele mesmo fala, né, a carência de metas, a carência de valores, essa carência de tradição, né, essa carência de ter um sentido da vida, né? Ou seja, diante das suas circunstâncias, né, as tradições vêm se perdendo, né? O homem vem se fragmentando. Aí eu faço esse convite para você, né? O que você vem construindo, cultivando na sua vida. Você é aquela pessoa que a princípio disse, né? Sentado no sofá, acreditando que tudo vai acontecer, né? Que vem a mim as alegrias, que vem a mim as conquistas, ou você é aquela pessoa que sai de si para o outro, sai de si justamente para corresponder com as metas, com o sentido da vida, diante até mesmo do sofrimento. Ou você percebe que você tem essa grande tendência, ou outras pessoas que estão ao seu redor, de se entregar diante do tédio, ou se entregar diante de uma doença, ou de um luto até, né? Porque como ser humanos, né, que somos, nós somos, né, vamos dizer assim, acessíveis a acontecer tudo isso em nossas vidas. Como ele mesmo fala, né, o Viktor Frankl, é o para quê de tudo isso, o que eu posso fazer diante dessa circunstância. É o para quê, né? Ou seja, sofrer, vamos sofrer. Mas se falando do vazio existencial, né, você pode perceber que diante do sofrimento humano, em tempos difíceis, a exemplo do tempo que nós estamos vivenciando hoje, né, é necessário que a gente brote dentro de nós esse grande desejo de encontrar o sentido da vida. O sentido da vida precisa ser encontrado, como diz o próprio autor, né? A nossa vida precisa ser respondida, porque a vida espera da nossa resposta. A gente precisa vivenciar, vamos dizer assim, esse cumprir de uma grande missão, de realizar esta grande missão, né? E essa grande missão que cada pessoa tem, né, já comporta dentro de si algo a se fazer, algo a ser realizado, a ser executado. É justamente aí onde vamos encontrando esse sentido da vida e vamos sim deixando o vazio existencial, né? Vamos dizer assim, fica aqui porque não me pertence, né? O vazio existencial não nos pertence, meus irmãos.
Nós somos seres, como o próprio autor falou, né? Diante da diferença do homem para os próprios animais, nós temos a graça da consciência, né? O próprio Deus, né? Vamos dizer assim, nos deu a graça de termos as faculdades mentais, o sentimento, o raciocínio, a inteligência, e precisamos sim apropriar e colocar em prática, né? Senão a gente sim vamos cair em circunstâncias muito delicadas, né? É justamente isso do vazio existencial, que nos coloca numa vida de frustração, que nos coloca de uma vida sem uma falta de conteúdo. Vamos imaginar uma pessoa que ela não se encontra com conteúdo, porque dentro dela, vamos dizer assim, tem um esvaziamento, esse esvaziamento que deprime. Não é o esvaziamento de algo bom, vamos esvaziar para colocar coisas boas. Não, é esse esvaziamento de não ter um conteúdo, não ter uma base, de não ter sentido, né? Gosto muito de lembrar quando o Victor Frankl fala do celeiro, né? Que a nossa vida, a gente vamos construindo os sentidos, né? E diante dessa construção da própria vida, da nossa história de vida, vai chegar um dia, né, que se chama a nossa transitoriedade, a nossa finitude, e que quando dar por fim, vamos abrir um dia esse celeiro, né? E o que tem dentro desse celeiro? O que você construiu diante do celeiro, né? E é essa motivação que eu te faço hoje, né? Nós somos sim capazes, por mais que você esteja aí escutando, mas eu tenho isso, eu passo por isso, eu estou sentindo isso, eu estou em falta disso, sim, né? Diante das circunstâncias, da condição humana, o sofrimento faz parte, né? E volto a dizer, né, a grande circunstância, a grande situação e a grande diferença de uma pessoa para outra você coloca o sentido nas circunstâncias. Você coloca sentido na dor, você coloca sentido na morte, você consegue extrair do sofrimento um grande aprendizado, ou você se entrega, porque é justamente isso que acontece no vazio existencial. A pessoa ela não vai sentindo entusiasmo para lutar, né? Vamos dizer assim, para sobreviver. Por isso que ela entra naquela grande questão do homem, né? Que quando ele se perde os seus valores, ele se perde as suas tradições, ele entra no grande conformismo, né? Conformismo esse que o homem em si, ele não tem essa capacidade, ou ele se percebe não sentindo essa capacidade, né, de ter reflexão, porque ele está conformado, e diante do conformismo, ele aceita qualquer circunstância. Ele vive em umas ações passivas, né? Vamos imaginar que ele não tem um senso crítico. Vou dar um exemplo do modismo, do mudanismo, do prazer, né, diante das circunstâncias. Ele acha tudo muito normal, ele acha que é isso mesmo. Ele não tem uma reflexão de dizer assim, opa, né? A minha vida precisa de algo mais, precisa ser melhor. Ou senão ele entra naquela grande questão que também o Victor Frankl aborda, que é o totalitarismo, né? Ou seja, tudo que realiza nas pessoas está adequado, porque ele espera, né, o que se faz, ou seja, esta pessoa ela é presa no que os outros falam, ela é presa no que os outros pensam dela, ela não se mobiliza, gente. Ela é imposta, vamos dizer assim, a criar, a pensar, a agir, mas ela, digamos assim, ela se encontra numa grande dificuldade. Ela está diante daquilo que o outro pensa dela. Vamos imaginar se o outro pensa dela que ela é uma pessoa mais frágil e ela vai viver a vida inteira achando que ela é frágil. Meus irmãos, nós temos muito mais. Por isso, assim, cuidado com o vazio existencial, né? Esse resultado, vamos dizer, digamos assim, de tantas frustrações pessoais, né? Diante de tantas circunstâncias, seja ela pelas neuroses das dependências, né? Seja diante do álcool, seja diante, né, do torpor, seja diante do prazer, desde diante do modismo, desde diante dos químicos, tantas coisas que hoje a nossa sociedade, né, vem, digamos assim, até as próprias doenças, né, emocionais,
tantas coisas que vêm, digamos assim, deixando mais frágil. Mas eu termino hoje a nossa formação, a nossa aula, dizendo que você é muito mais forte, né? Porque nós somos seres, sim, né, capazes de dar um trampolim diante de todo o sofrimento, né? Podemos sim dar o sentido da vida e que nós podemos sim extrair, né, diante de tanta circunstância, né? E nós somos seres de escolha, já dizia até mesmo os filósofos, né? Nós somos seres de escolha e podemos, né, com esta escolha, saber o que nós estamos escolhendo. Eu termino essa formação assim: o que você vem escolhendo para a sua vida. É se conformar, é acreditar naquilo que todo mundo fala de você, ou você é aquela que precisa entrar em movimento e acreditar que a vida tem cores, sim, a vida tem sentido, sim, a vida tem resposta e a vida espera por nós. Por isso eu termino dizendo sim, você é capaz de dar uma resposta. Até mais, meus irmãos, até a próxima nossa aula. Beijo, shalom.